programa. A guerra comercial iniciada pelo grande tarifaço de Trump e fortalecida pela escalada de retaliações entre China e Estados Unidos pode derivar em uma briga entre modelos, com uma disputa nas entrelinhas sobre qual desses dois modelos, socialista ou capitalista, pode lidar melhor com esse conflito? Quem começa respondendo é a Bianca Waloski. Boa noite, Vitor. Boa noite, Igor. Boa noite, Juliana. Boa noite a quem está aqui com a gente hoje, no nosso público, e ao Zé Igor aí, que está nos bastidores, organizando esse programa aqui com a gente. Bom, eu queria começar fazendo uma distinção aqui que eu acho bem importante para esse tema, porque, veja, a China tem uma economia com uma característica bastante diferenciada, né? Que é o quê? É importante que a gente diga que mais de 60% do produto interno chinês é da economia privada, tá? Então, vem de empresas, não é de empresas públicas, a gente está falando de empresas privadas, que são orientadas, são regidas por um projeto de um partido comunista, tá? Mas isso é importante porque não há um consenso de que a China seja uma experiência socialista, ainda que, claro, né? O que é uma experiência socialista? Cada país vai ter a sua condição do que vai levar a um regime socialista, mas é importante que se diga que colocar a China como socialista propriamente dita, ou naqueles moldes assim, de controle da classe trabalhadora dos meios de produção, eu acho que não é exatamente aí o ponto, sabe? Eu só quero dizer que até o Elias Jabbour fala que é um socialismo de mercado. Então, você veja, a gente tem aqui é algo diferente, né? Eu quero dizer assim que ela não é exatamente um socialismo como aquele lá que a gente lê que tem que ser aquele que é a classe trabalhadora quem detém os meios de produção, tá? Dito isso, o que a gente tem que dizer, a economia chinesa, ela é a segunda maior economia do mundo, tem um PIB bastante importante, aí cerca de... Deixa eu só pegar aqui os dados para não falar besteira para vocês. Mas entre acho que 18 trilhões de dólares, mas a economia norte-americana ainda assim é superior. A economia norte-americana aí tem em torno de 30 trilhões de dólares. Então, veja, e assim também, a renda per capita da China é muito inferior à renda per capita norte-americana. Então, a gente tem aqui distinções, eu estou colocando essas distinções porque elas são importantes para pensar no cenário, porque por mais que a gente tenha uma China que é uma potência mundial, que cresce todos os anos, que tem uma indústria arrebatadora, uma indústria com uma alta capacidade de cópia, de mercadorias, e não só de cópias, como de aprimoramento de tecnologias, a gente ainda não está falando de uma economia que é menor do que a economia norte-americana, tá? E que ainda coloca a China como um país em desenvolvimento, porque a renda per capita chinesa faz ela estar como um país em desenvolvimento. Então, assim, eu acho que a China está num quadro de ascensão muito grande e num quadro de ascensão para desbancar os Estados Unidos, mas a gente não pode negar e não pode aqui dizer que os Estados Unidos não têm mais a importância que tinham ou que eles ainda são muito importantes para a economia mundial. E que eu não acho que necessariamente uma disputa de modelo socialismo ou capitalismo, por conta das características que eu citei anteriormente, mas de uma disputa de condução de como se leva essa economia de mercado, por assim dizer, e como se leva a produção industrial do mundo. Obrigado, Bianca. Passando a palavra para Juliane Furno. Boa noite, Vitor, boa noite, Igor, boa noite, Bianca, todo mundo que nos assiste ao vivo e também que nos assiste, que vai nos assistir depois. Eu quero seguir na mesma esteira da Bianca. Primeiro, quero fazer uma reflexão de caráter mais conceitual. Eu acho que é bastante consolidado, para não dizer um consenso, que a China não pode ser classificada como uma economia capitalista. O que ela ainda é uma incógnita, inclusive por, talvez, epistemologicamente, o nosso
pensamento ocidental tenha limitações e dificuldades para entender o que é uma experiência de novo tipo. A China, em que pese tenha uma robusta acumulação privada e tenha coisas típicas do capitalismo, né, como bilionários, propriedade privada, ela tem um Estado, né, conduzido por um partido comunista que guia, inclusive, as orientações de investimento privado. E ela tem uma particularidade que em que pese existam empresários, ou seja, existe burguesia, a burguesia não tem poder político, embora tenha poder econômico. Então, a gente pode pensar um pouco que no feudalismo também tinha acumulação privada, propriedade privada dos meios de produção, e a gente não chama o feudalismo de capitalismo, em grande medida pelas relações sociais de trabalho, mas também pela divisão entre a classe que vai ganhando poder econômico e a classe que detém poder político. No caso do feudalismo, não era a burguesia. Mas, dito isso, né, as nossas dificuldades de classificação, eu acho que não está em debate uma disputa de modelo de sociedade, uma disputa de modo de produção. Mesmo que eu tenda, nessa avaliação, a concordar com Elias de que a China é uma experiência socialista de mercado. Por quê? Porque eu acho que durante a Guerra Fria existia, sim, uma disputa de modelo de projeto de sociedade. Né? As ações econômicas no âmbito da política externa estavam ligadas à generalização e o aumento da influência de um modo de produção distinto. A China hoje, ela pensa na China em primeiro lugar. Isso não necessariamente é ruim, né? O Brasil pode, por exemplo, estrategicamente pensar a melhor forma de se posicionar nesse tipo de articulação. Mas a China não é um país que hoje exporta experiências revolucionárias e que usa dessa disputa para fazer propaganda para o socialismo. Então, eu diria que é uma disputa entre uma economia imperialista, que é os Estados Unidos, que, portanto, tenta condicionar através da força e dos instrumentos próprios de mercado uma série de economias dependentes, contra uma economia que, embora grande, disputando o mercado, não tem os atributos para ser caracterizada como imperialista. E diria também que é uma disputa de uma economia de mercado contra uma economia planificada. Neste caso, a China sai na frente, porque uma economia planificada tem muito melhor condição de prosperar, principalmente num cenário que busca relações mais harmoniosas, do que uma economia que vai depender, para se reindustrializar, que é o objetivo da guerra comercial, das decisões de investimento privadas, olhando principalmente a maximização do lucro. Então, acho que uma economia imperialista contra uma economia ainda dependente, politicamente, sobretudo, e de uma economia planejada, planificada versus uma economia de mercado. Acho que essa é a grande disputa. Obrigado, Juliane. Igor Felipe, a guerra comercial pode derivar em uma briga entre modelos? Boa noite, Vitor. Boa noite, Juliane. Boa noite, Bianca. Boa noite, nosso colega aí, José Igor, aqui nos bastidores. E todo o nosso público de outubro de Ópera Mundi nas quartas-feiras. Vitor, eu acho que a questão da disputa de modelos, ela está, sobretudo, como um pano de fundo. É claro que a disputa entre China e Estados Unidos, você tem aí uma potência imperialista que tenta retomar o seu protagonismo no cenário econômico e geopolítico, e uma potência emergente que tem tido um alto nível de desenvolvimento econômico e tem avançado do ponto de vista geopolítico, que é a China. Claro que os Estados Unidos é uma economia de mercado, como a Juliane bem colocou, e a China tem uma economia planificada, né? Que é fruto de uma revolução em 1949 e que está sob controle do Partido Comunista Chinês, que representa a classe trabalhadora. Então, esse é o pano de fundo da disputa. Mas o que leva o Trump a essa disputa não é exatamente essa questão. Então, nós estávamos, inclusive, eu e a Juliane participamos na semana passada de um seminário do Instituto Tricontinental, com a participação de diversos economistas, especialistas em geopolítica, de 30 países, debatendo a crise do capitalismo.
E teve uma exposição muito interessante do economista Cláudio Katz, da Argentina. Ele avalia que o Trump tem 3 objetivos nessa disputa, nessa ação que ele está tendo em relação às tarifas. O primeiro deles tem uma perspectiva comercial. Então, ele quer diminuir o déficit comercial dos Estados Unidos. Então, esse é um dos objetivos dessa política do Trump. O segundo objetivo é a retomada de empresas para os Estados Unidos. Então, empresas que foram para a Ásia, que foram para outros países, que ele quer que retomem aos Estados Unidos para gerar empregos para os americanos. E o terceiro objetivo, e o central, que eu acho que é o central nessa disputa, é a questão do dólar. Então, tem um movimento no último período de desdolarização da economia mundial. Então, várias medidas na qual se tem formas diferentes de troca entre blocos, países fazendo comércio em outras moedas, e ele precisa retomar a centralidade do poder do dólar. Então, essa é a questão central. Então, acho que os temas objetivos que estão nessa disputa são esses. Mas acredito que os temas de modelo é um pano de fundo. Claro que isso expressa as diferentes formas de organizar a economia. Mas acho que a questão central são esses 3 elementos. Obrigado, Igor.